Vamos lá, no Sport Center o assunto agora é o duelo entre São Bernardo e Corinthians. Que momento do Corinthians, perdeu mais uma derrota para o São Bernardo, que teve um expulso no primeiro tempo. 13 minutos. Com 13 minutos, o gol inclusive, o 1-0, que fechou, né, o placar, já era com um homem a menos. Fernando Campos, a situação não é fácil para o Timão. Não é nada fácil, né? A gente vê os jogadores bem irritados, né? Tentando encontrar uma solução. O Mano também tentando encontrar uma solução. E uma equipe que vem com o elenco em reformulação. E hoje uma atuação muito pobre do Corinthians, né? Jogando com um a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo. Sofrendo um gol de contra-ataque, já jogando com a mais, e uma falha do Rojas, que mais uma vez não aproveitou a oportunidade, foi muito mal no jogo, tanto que acabou sendo substituído. E um time muito dependente na parte ofensiva de cruzamentos. Um exagero, foram 37 cruzamentos durante a partida, né? Sem repertório, sentindo muito a ausência de um articulador. Esse cara é o Rodrigo Garro, que ainda não estreou, né? Vive o embrólio, a situação dele com o Corinthians e o Talheres. O Rojas não é esse jogador, o Rojas não tem essa característica cerebral de pensar e criar, é mais um jogador de finalização, né? De bola parada. Mesmo assim, hoje, mais uma vez, abaixo o Paraguai. Então, uma atuação, né, antes de um clássico contra o São Paulo, muito preocupante, porque o time demonstrou, até quando estava atacando com um a mais, fragilidade até na parte defensiva, desorganização, né, sofrendo com alguns contra-ataques da equipe do São Bernardo. E quando precisou construir um algo a mais, mostrar uma variação de jogadas, não saiu muita coisa, né? Ficou dependente realmente de bolas alçadas na área e é muito pouco para uma equipe do tamanho do Corinthians. Mérito também, a gente tem que falar do São Bernardo. O São Bernardo está invicto no Campeonato Paulista, não sofreu nenhum gol até agora e mostrou, de novo, essa solidez defensiva agora contra o gigante Corinthians. Vamos lá, a gente está debatendo este São Bernardo 1, Corinthians 0. Você falou sobre a fragilidade, a gente conversava enquanto acompanhávamos a partida. Esse foi um outro lance, o Corinthians esteve muito próximo de tomar um 2-0. A gente tem muita coisa aqui, já já a gente vai ao estádio conversar com a nossa repórter Lili Nascimento, a coletiva do Mano Menezes. É que o jogo teve muito acréscimo, então talvez atrase um pouco. Donan, você com um a mais, tomar o sufoco, porque não é que o São Bernardo achou o gol, a gente já viu muito time com 10 ganhar um jogo. Mas não é que achou um gol, um escanteio, um balão pra frente. Não. Saía em contra-ataque o tempo inteiro e chegava numa boa. Principalmente no primeiro tempo, né? Faz o gol já jogando com a menos, o São Bernardo, a expulsão aos 13 minutos da primeira etapa do Rodrigo Souza, né? Numa entrada mais forte ali no Matias Rojas. E mesmo assim, depois o Corinthians ofereceu espaço, né? E acabou sofrendo com um contra-ataque. Mostrou uma desorganização, né? Mostrou uma preocupação muito grande no momento da transição defensiva, ali na recomposição, principalmente pelo lado direito do seu ataque, né? O gol, ele é gerado, né, pelo um erro de passe fácil do Rojas, que erra o passe e acaba ligando o contra-ataque. O São Bernardo estava estruturado justamente para isso, né? O Mano até tenta modificar, né, após a expulsão, ele tira o Caetano para botar o Ranieri de novo para a zaga. Isso já tinha sido o mecanismo que ele utilizou na última partida do Campeonato Paulista. O Ranieri foi uma boa notícia, acho que é a grande notícia do Corinthians até agora nessa temporada. Fez mais um jogo correto, se salvando dentro de um coletivo que deixou muito a desejar, né? A projeção para o Clássico até é uma projeção muito complicada, né? O São Paulo tem um tabu para quebrar, né, para tentar vencer na Neoquímica Arena, mas hoje o Corinthians de fato teve uma atuação muito pobre na parte tática e na parte técnica. Vamos lá, a gente tem a ficha técnica, óbvio. Você que não viu o jogo, vê a ficha técnica, uau, só deu Corinthians, 70% de posse de bola, chutou 22 vezes, 7 no gol contra 6-1, mas relembramos, 3 minutos com um a mais. 3 minutos do primeiro tempo, né? Não por 13 minutos. Na verdade foi por 77, se considerar os acréscimos, quase 90. Grandes chances, 3-1, ações na área rival, o Corinthians teve muito mais, passes certos 511 a 178, escanteios, 1 para o São Bernardo, 3 para a equipe do Corinthians. Vamos lá, a gente já vai falar sobre alguns assuntos. Eu queria trazer um aqui, que é a história do Yuri Alberto. Passou em branco, novamente, e foi ali reportado por quem estava perto. Depois até me ajude a dar o crédito, que eu me lembro, a gente estava acompanhando a transmissão. A repórter Aline Nastari. Aline Nastari, que citou
ali o Mano falando, teria dinheiro, não sei o que, burro. Na hora da saída, ele substituiu o Yuri, ele abraça o Yuri Alberto. Dá pra ver que o Yuri não tá feliz. A gente sabe que também em futebol as coisas ficam quentes, mas não é normal você ver um técnico chamando, era mais um jogador importante, assim, de burro ali na beira do gramado. Queria que você falasse desse momento difícil do Yuri Alberto. Os ânimos ficam exaltados por ali, né? Muita coisa é dita de cabeça quente. Depois e tem uma conversa quando o Yuri Alberto está saindo ali junto com o Mano Menezes. A fase é muito ruim do Yuri na parte técnica. Hoje ele nem foi muito acionado. O Corinthians não conseguiu produzir ofensivamente, ficou dependente desse jogo de lado de campo, de bola cruzada. Não é a característica dele, né? Jogo por baixo, jogo de envolvimento, triangulação, né? O time criando. Ele não teve tantas oportunidades assim. Ele até tem uma boa finalização ainda no primeiro tempo, uma bola cruzada que ele pega de primeira, né? Só que a bola acaba chegando ali um pouco no centro do gol e facilita ali para o goleiro do São Bernardo. Eu acho que a situação é uma situação de instabilidade. Ele tem, desde a última temporada, sentido bastante a pressão de jogar no Corinthians, dessa fase complicada, né? E o Corinthians não está conseguindo também fornecer um entorno melhor para o Yuri, né? E a gente está vendo que os ânimos estão exaltados lá dentro. O Cássio reclamando muito com os jogadores, tentando ser o líder, que o Corinthians de fato precisa do Cássio, que conhece muito do clube, e o Mano também tentando encontrar soluções, né? Em um elenco que perdeu muitos jogadores, que já contratou e investiu bastante, mas que nitidamente a gente vê que existem lacunas carentes dentro desse elenco. O Corinthians, do meio para frente, ele precisa de reforços. O articulador que ele tem ainda não estreou, que é o Rodrigo Garro, e eu acho que o Corinthians precisa de outras opções para o ataque, tanto para o lado do campo, como também um outro camisa 9. Vamos ao estádio que recebeu essa partida, esse 1-0, São Bernardo contra o Corinthians. A repórter Lili Nascimento está chegando aqui no Sport Center para trazer um pouco desse ambiente. O jogo teve muito acréscimo, daqui a pouco a gente vai ter coletiva, zona mista, mas ambiente mesmo, torcida, teve sinalizador, teve clima quente. Traga tudo para a gente, Lili, boa noite. Olá, meus amigos, boa noite para vocês, ao Fã de Esporte. Eu sigo aqui no estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo. Como você falou, Mota, daqui a pouquinho tem a coletiva de imprensa dos dois treinadores sobre a zona mista. Eu me informei com o Corinthians, não terá zona mista, tá? Antes da partida acontecer, o Corinthians estudava levar um ou pelo menos dois jogadores para falarem com a imprensa, mas agora ficou decidido que ninguém vai falar. Bom, falar sobre o clima aqui no estádio 1º de Maio, começando que os torcedores do Bernô ainda estão aqui por orientação da segurança pública, da polícia local. Eles tiveram que esperar os torcedores do Corinthians deixarem o estádio. Ainda tem muito torcedor do Corinthians deixando aqui o estádio 1º de Maio. Então, para separar a torcida, a polícia decidiu fazer isso. Os torcedores do São Bernardo ainda seguem aqui. Bom, houve uma parada de cerca de 5 minutos por conta de sinalizadores, que eu consegui conversar com algumas pessoas, alguns torcedores também, que seria também um protesto por conta do valor do ingresso. Mas aí o protesto por conta do jogo aconteceu logo depois, no apito final, antes mesmo do jogo acabar. A torcida já estava gritando que é guerra, terça-feira é guerra. Lembrando que terça-feira o Corinthians recebe o São Paulo na Neoquímica Arena, então a torcida gritou isso muitas vezes. E no apito final, eles gritaram algumas palavras também de baixo calão, mas dizendo que tem que ser homem para jogar no Coringão. Gritando muitas vezes isso, os torcedores do Corinthians, revoltados aí com o resultado. Dentro de campo foi o que vocês acompanharam aí nos melhores momentos, né? Aquilo que o Cássio falou depois do jogo da derrota contra o Ituano, que não pode improvisar um volante como zagueiro, hoje se repetiu, né? O Ranielli precisou jogar como zagueiro depois da saída do Caetano. Então, o que eu posso passar aí pro Fã de Esporte é que o clima realmente pro lado do Corinthians é muito pesado, é de muita pressão. A gente percebeu durante toda a partida o Mano Menezes muito irritado no banco de reservas, como vocês citaram já, o que a Aline Nastari da TNT acabou flagrando, né? Ele falando algumas palavras ali para o Yuri Alberto, também ficou muito irritado com alguns lances envolvendo o Matias Rojas. O que eu posso dizer para o torcedor e passar para vocês é que pro lado do Corinthians o clima é bem complicado, é bem pesado, mesmo sendo início de temporada. A impressão que a gente que cobre o Corinthians sempre, que é setorista do Corinthians, é que 2023 ainda não acabou. Parece que é uma continuidade da crise no clube.
Lili Nascimento trazendo informações do Corinthians, do São Bernardo, vitória 1-0 do São Bernardo diante do Corinthians. Ela volta ao longo da nossa programação com toda essa repercussão. Tem entrevista do Mano Menezes, tem expectativa para o clássico contra o São Paulo. E é interessante, a gente vai falar mais sobre esse jogo, esse momento do Corinthians, mas já que o gancho da Lili veio nesse... guerra na terça-feira e tal, e tomara não seja, porque futebol não é guerra, felizmente não é, mas de um Corinthians que dá um peso imenso a um clássico, e há um São Paulo que sempre quando vai jogar na Arena tem um peso, porque tem o jejum, né, jamais venceu lá, mas tem também jogo com o Palmeiras, a Supercopa do Brasil se aproximando, então tá ali entre a espada e a cruz. Como é que você imagina esse jogo, dona? Primeiro que assim, o São Paulo hoje poupou diversos titulares, pensando nessa sequência complicada e dura que vai ter 2 clássicos seguidos, né? Primeiro o jogo contra o Corinthians, que é importante, ainda mais para um time que mudou o seu técnico, está chegando o Carpini, nova geração, competente, promissor, mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, precisa do resultado. A gente sabe como pesa perder um clássico, ainda mais se perder outro clássico contra um Corinthians abalado, ainda em reconstrução, com esse clima pesado que a Lili trouxe para a gente aqui agora no Sport Center. Então o São Paulo acho que vai para tentar quebrar esse tabu e, na minha visão, no momento, mesmo com a saída do Dorival e a chegada do Carpini, é um time que está mais avançado coletivamente. A gente vê ideias e vê uma execução melhor dessa ideia dentro de campo, com a chegada do Carpini. O Corinthians tem muita coisa para trabalhar, né? Internamente, a comunicação da sua diretoria com a sua imensa torcida, né? Muitos erros já foram executados, né, por essa direção na forma da comunicação, precisa reforçar bastante esse sistema ofensivo, pensando no restante da temporada. E até voltando, você me permite, Felipe, na situação do Mano com o Yuri, porque eu me lembrei disso que ele falou durante a semana. Ele deu uma declaração nessa semana, né, falando que era importante fazer um trabalho especial para recuperar a confiança do Yuri Alberto, que foi um investimento muito alto do Corinthians. Sim. Né, um jogador que chegou até a seleção brasileira. Não acho que a melhor maneira possível de você trabalhar na recuperação da confiança do atleta é expondo ele dessa maneira. Tudo bem que ânimos ficam exaltados, você está na beira do campo, mas hoje você está tudo televisionado, né? Claro. Você tem ali a reportagem, os jornalistas, tudo fica muito perto e a gente consegue escutar tudo que está ali dentro do campo. Então, acho que, mais uma vez, o Mano já tinha sido infeliz no meio da semana, né, na situação do Ranieri, e acabou sendo infeliz novamente nessa situação com o Yuri Alberto. Ele nitidamente está irritado, está tentando encontrar soluções, só que está pecando nessa comunicação. Vamos voltar ao estádio para perguntar, você citou o Yuri Alberto, o atacante do Corinthians. Corinthians próximo não, né? Está encaminhado, a gente vai saber com a Lili Nascimento o status. Tá certo, é oficial, vai pagar, como vai ser? Pedro Raul, chega ou não no Corinthians, Lili? Pois é, reforços, né? O torcedor quer muito saber, e a apuração do nosso colega Raul Moura é de que os 2 clubes, o Toluca do México e o Corinthians, estão numa fase aí de troca de contratos, mas o negócio já estaria fechado. Falta assinar, né? O que é muito importante, mas de acordo com a apuração do Raul Moura, já está fechado. Só esses detalhes aí para que o Corinthians de vez anuncie o Pedro Raul, que está no Toluca do México. O Corinthians deve adquirir o centroavante por cerca de 5 milhões de dólares, então seria a nova contratação. O Corinthians que já estava no mercado desde o finalzinho da última temporada, né, já sondando alguns nomes, alguns centroavantes, e agora o Corinthians bem perto de fechar com o Pedro Raul. A gente aguarda aí nos próximos dias, quando a diretoria corintiana, assim que tiver tudo certinho assinado, deva aí mostrar para o torcedor e divulgar ao torcedor corintiano que Pedro Raul deve ser o novo reforço para fazer sombra, para ser mais uma opção de banco, enfim, para chegar, para somar aí com o Mano Menezes para essa temporada, já que hoje o Yuri Alberto é o único na posição, o único no elenco principal a ser o centroavante aí, como vocês falaram, vem deixando a desejar. Então, Pedro Raul deve estar próximo aí de assinar e chegar ao Corinthians.